Ricardo, fica aqui comigo para a gente ter uma conversa agora justamente sobre o bloqueio de verbas do MEC, que a gente mencionava agora há pouco. Convidamos Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Andifes, para falar sobre esse assunto. Ricardo, muito bom dia. Obrigada pela participação conosco aqui no Em Ponto. Queria já lhe fazer a primeira pergunta, porque esse vai e volta nos bloqueios orçamentários se tornou uma baita de uma preocupação e de uma instabilidade há 22 dias, 23 dias do fim do ano. Que avaliação está sendo feita nesse momento? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Na verdade, é uma situação dramática que as universidades e institutos federais estão vivendo agora. Eu faço questão de frisar sempre que uma situação como essa, de retirada efetiva de todos os recursos orçamentários, nessa fase do ano, na reta final da execução orçamentária, é absolutamente inédita, né? Na prática, isso é bastante diferente de um contingenciamento que acontece em todos os anos e que pode regular um pouquinho o limite de empenho, ou seja, a capacidade de gastar ao longo do ano de acordo com a arrecadação. Agora foi diferente, agora tiraram dinheiro. Isso, na prática, implica em que nenhum compromisso das universidades está sendo pago. Isso tem uma dimensão grande, que precisa ser aquilatada em todos os níveis, né? Porque, claro, isso envolve terceiros, isso envolve contratantes, licitações, mas, sobretudo, envolve pessoas com muita carência, né, como terceirizados, por exemplo, de limpeza, vigilância. Em algumas universidades, eles não receberão seus salários ou 13º. Envolve estudantes agora do mestrado, doutorado, estão no movimento, hoje é dia da paralisação deles, inclusive, porque a bolsa de mestrado, doutorado, que vem da CAPES, que é uma unidade do MEC, simplesmente não caiu na conta. E embora a bolsa esteja muito defasada, isso é absolutamente necessário, inclusive para a subsistência desses estudantes, para não falar no prosseguimento das suas pesquisas. Então, assim, na verdade, um apagão administrativo, um caos antes nunca visto, a máquina pública que para de funcionar muito antes do tempo, deixando consequências tremendas, né? Isso sem falar, claro, tudo que diz respeito ao ensino, pesquisa, extensão, lugares como a UFRJ, por exemplo, que devem manter os seus hospitais universitários. Isso impacta, inclusive, no atendimento à comunidade. Então, assim, é uma situação muito diferente dos bloqueios anteriores e uma situação de drama e de caos. Ricardo, bom dia. Ricardo aqui falando também. O senhor falava sobre cada área atingida, né? E, claro, todas têm imensa importância. A gente não pode deixar de tirar o peso ali, claro, do pagamento, especialmente nesse fim de ano de funcionários terceirizados, da limpeza, auxiliares. Queria pegar um foco na ciência, né? Porque muitos pesquisadores estão sem receber também suas bolsas. Qual o impacto que o senhor identifica também para as gerações mais novas que querem olhar para a ciência, que querem investir no seu futuro na ciência? A gente tem uma fuga de cérebros, que a gente costuma falar, né? De muitos jovens que acabam querendo estudar fora, e a nossa ciência perde muito por conta disso também, né? Bom dia, Ricardo, e você tem toda a razão. Eu foquei em alguns dramas, digamos, cotidianos, pessoais, dramáticos, mas existe esse drama, e você tem toda a razão, que é muito sério para nós, para as universidades, mas para o país. Quer dizer, pesquisa, via de regra, ela depende de continuidade, ela não pode ser paralisada, ela não pode, olha, eu vou dar um tempo aqui por 1 mês, 2 meses, enquanto eu estou tendo uma dificuldade, eu volto depois. Isso pode ter efeitos deletérios, né? E mais, a gente não pode deixar de incentivar nas novas gerações uma carreira como essa. A gente não pode passar o sinal de que ser cientista, hoje em dia, ou investir na investigação como uma vocação, é algo que é inseguro, que o país não aposta, né? Quer dizer, está bastante claro, e acho que a pandemia nos demonstrou isso, que nós dependemos fundamentalmente da ciência e da tecnologia. Vamos lembrar que a ciência e a tecnologia estão em mais de 90% concentradas hoje nas universidades públicas brasileiras. Elas são um grande celeiro da formação desses novos quadros. E eu diria, não só nesse nível individual, não só dos cérebros que correm o risco agora de sair, o risco de evasão naturalmente aumenta muito na pós-graduação, como também na graduação. Mas, enfim, pensar na ciência e tecnologia como algo que tem que ser um eixo central para o país, tem que ser algo que o país abrace, porque não há desenvolvimento econômico, não há soberania, não há futuro se a gente não apostar no conhecimento, na ciência e na tecnologia. Está na hora do Brasil apostar na inteligência.
E a negociação sendo feita, enquanto o STF determinou, o ministro determinou 72 horas para que haja uma explicação. A par disso, há algum tipo de contato e negociação sendo feita com o MEC ou com o governo federal nesse momento, Ricardo? Sim, há algumas negociações. Eu soube dessa ação da ANPG, que o Supremo já intimou o governo para que se manifestasse respeito às bolsas dos mestrandos e doutorandos. Ontem, nós, da Andifes, Associação dos Reitores das Universidades Federais, estivemos com o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil. Ele mencionou aquela decisão do TCU que aconteceu ontem, que libera o governo para créditos extraordinários, sobretudo para despesas previdenciárias, medida que pode abrir espaços para outras despesas. Eu indaguei se isso significa que o dinheiro da educação e o dinheiro das universidades vai retornar. Ele falou que isso está em estudos, ele mostrou sensibilidade com as universidades. Imagino que uma medida provisória há de sair hoje ou amanhã para realocação desses recursos que foram liberados pelo TCU ontem. Eu verdadeiramente espero que nessa realocação a educação e as universidades e institutos federais sejam efetivamente priorizados. E a notícia que recebi ontem também na negociação, que não para de acontecer naturalmente, com o próprio MEC, falei com a Subsecretaria de Planejamento Orçamentário, com a Secretaria de Educação Superior do MEC, que me informaram que numa realocação pequena, proporcionalmente pequena para o orçamento de 300 milhões de reais, que ocorreu ontem e que foi para o MEC, ela hoje, a partir de hoje, será priorizada para as bolsas assistenciais, ou seja, para aquelas bolsas que vêm por uma rubrica do PNAES, que é o Plano Nacional da Assistência Estudantil, que atende os estudantes de graduação mais carentes. A notícia do MEC é que pelo menos esse incêndio desses estudantes dessas bolsas de graduação, esse incêndio será apagado hoje. Mas, obviamente, que isso é insuficiente diante do buraco imenso, né, que as contas das universidades e institutos hoje estão enfrentando. Então, estamos dia a dia verificando essa situação. Hoje, a maior esperança é, efetivamente, que esses recursos que o TCU autorizou que o governo gaste sejam realocados para as universidades e para a educação. É nisso agora que a gente está se concentrando. E claro, né, Ricardo, esse é o foco urgente, né? É o foco emergencial, para pelo menos garantir o pagamento. Você tem o final do ano chegando aí, muitos funcionários precisam de sustento, né? A gente está falando de comprar comida, a gente está falando de salários que são o básico, né? Mas a médio prazo, a gente não pode nem falar longo, porque são tantos percalços, né, durante esse caminho, especialmente na educação, infelizmente. Mas como é que o senhor enxerga já para a partir da virada do ano? Existe uma solução mais curta, não essa emergencial de curtíssimo prazo, mas de curto e médio prazo para isso? Veja, de fato, hoje a gente está lidando com esse drama contemporâneo, né, que é um drama imenso. A partir de 1º de janeiro, o que nós precisamos é de um tratamento orçamentário diferente para as universidades, né? E isso vai depender do quê? Da negociação que está efetivamente acontecendo agora sobre o orçamento da educação e das universidades para 2023. Essa é uma conversa que ainda não terminou, nós não temos a lei orçamentária do ano que vem. A lei orçamentária, a PILOA, né, o plano de lei, né, orçamentária que foi enviado já para o Congresso há alguns meses, é catastrófico para nós, né? O que nós esperamos é que essa nova sensibilidade, essa aposta na educação, e a gente tem ouvido discursos nesse sentido, do ponto de vista político, a gente está vendo com otimismo esse novo momento, mas é claro, a gente espera que esse otimismo e essas palavras resultem em atos na lei orçamentária de 2023. A gente precisa urgentemente de uma recomposição, porque a reconstrução do sistema, as universidades federais são um sistema, na verdade todo o sistema de educação ele pode ser visto dessa maneira, sistemicamente, né? Ele precisa de uma reconstrução. A gente sofreu continuamente ao longo dos últimos 5 anos ou 6 anos essa queda orçamentária, para não falar daquilo que as universidades sofreram em termos de detratação pública, né? Do ponto de vista simbólico, as universidades, incompreensivelmente, de uma maneira surreal, foram colocados como se fossem, em alguns momentos, inimigos ou nocivas à própria sociedade. Nós, que, imodestamente eu digo, somos um eixo para o desenvolvimento do país, somos um patrimônio da nação brasileira. Então, a gente precisa virar a chave, em primeiro lugar. E o dinheiro não é para gastar. Nós somos hoje uma das
unidades da administração pública federal mais carentes e mais esganadas orçamentariamente. A gente precisa de orçamento para funcionar, para não se preocupar apenas com o dia de amanhã, com o mês seguinte, com a subsistência, mas para podermos cumprir a nossa função, que é ajudar o país no seu desenvolvimento econômico, na sua soberania, na formação de qualidade das novas gerações, porque a qualidade está, sobretudo, todos sabemos, todas as avaliações dizem, a qualidade está, sobretudo, nas universidades públicas brasileiras, que precisam, portanto, ser bem tratadas, elas precisam ser reestruturadas, elas precisam ser valorizadas. É isso que a gente espera para o próximo ciclo. Todos nós estamos esperando, Ricardo. Eu lhe agradeço muito pela participação aqui conosco. Um bom dia, sucesso nessa batalha aí pelos direitos que vocês lutam tanto. Muito obrigado. Um abraço.